Para você que ainda não me conhece, que está aqui pela primeira vez, deve estar aí se perguntando, gente, quem é ela? Gente, o que ela está mostrando? O que ela vai mostrar para que eu possa assistir aqui hoje? Eu sou Renata Goulart, colorimetrista, e eu ajudo pessoas a ter uma renda de 2 a 5 salários por mês, sendo um colorista profissional em salão de beleza. Isso mesmo, fazendo cor de cabelo, colorindo, descolorindo cabelos, fazendo mecha, decapagem, coloração, tonalização, enfim, levando, né, todas essas cores para moldar o rosto das mulheres brasileiras, para fazer com que elas tenham a sua autoestima elevada e se sentirem muito mais empoderadas. E, claro, você aí também a aumentar a sua lucratividade, a sua renda. Hoje, o tema da nossa aula vai ser, né, para que você descubra como sair de uma cor vermelha, de uma tonalidade vermelha, e entregar um resultado de cor loira para a sua cliente. Então, hoje eu vou te dar os caminhos, vou te mostrar o que acontece nesse processo de desconstrução de cor, porque nós não estamos, né, construindo, até vamos construir uma cor, mas primeiro você vai ter que desconstruir essa cor para entender quais são, né, aí os melhores caminhos para você atingir bons resultados nessa tarefa de mudança de cor, ok? Então, anotem, se tiver dúvidas, deixa o seu comentário aí. Para você que já me segue em alguns canais, eu tenho o meu canal do YouTube, tenho o meu canal lá na página do Facebook, tenho aí, né, também o meu Instagram, mas eu também tenho o meu canal do Telegram. E nesse canal do Telegram eu coloco muitas dicas sobre colorimetria, coloco exercícios para que você possa exercitar mesmo o pensar, o raciocínio lógico da colorimetria. Então, se você quiser, é só clicar aí, o pessoal da equipe está colocando já aí o canal do Telegram para que você possa clicar e vir fazer parte desse grupo. É grátis, não paga nada, e você vai estar recebendo dicas exclusivas todos os dias, beleza? Então, agora nós vamos falar sobre mudança de cor. Você vai sair, como você vai sair de uma tonalidade vermelha para atingir e entregar um resultado de loiro para a sua cliente. Bom, várias pessoas vêm me perguntando sobre como fazer isso, porque eu sei que é uma grande dificuldade da maioria dos coloristas, é fazer a remoção de vermelho, fazer a mudança de cor. Existem 2 tonalidades ali na nossa cartela de coloração que realmente causam um certo temor no colorista para fazer a mudança. A primeira delas é o preto azulado, que são gamas de cores muito escuras, são tonalidades muito concentradas em pigmentos granulados. E isso dificulta, claro, obviamente, para fazer a sua remoção. A outra cor que também se torna muito difícil de ser removida é o vermelho. E é exatamente o que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você pensar, minha cliente tem um cabelo vermelho e ela quer fazer o quê? Retirar, remover esse vermelho. E qual é o tom que ela deseja chegar? Então, anota aí, porque eu gosto que anota. Inclusive, aluno meu do Desvendando a Colorimetria faz resumo de tudo. Eu quero que anota tudo. Por quê? Porque quando a gente escuta, vê e escreve, anotando, memoriza mais, tá? Bom, o que você vai fazer? Primeiro passo, identificar qual o tipo de pigmento vermelho que está lá dentro do cabelo da sua cliente. Nossa, Rê, que negócio é esse? Que diferença faz eu saber qual é o tipo de pigmento? Faz total diferença. E eu vou explicar por quê. Aliás, se você já quiser saber qual é o conteúdo que eu vou passar no decorrer dessa aula toda, para você saber se realmente eu vou, né, de encontro com aquilo que você está esperando, hoje eu vou falar sobre os tipos de pigmentos que existem, os tipos de corantes vermelhos que existem, qual é a característica de cada um deles, sobre a composição dos vermelhos. Oi, Rê, vermelho tem composição? Não é cor primária? Calma lá que você vai entender que o buraco é muito mais embaixo ainda, tá bom? É cor primária, mas tem muitas composições aí nessa
cor vermelha que você vai entender muito rapidinho, isso daí vai ficar muito claro para você. Eu vou dar exemplos de cores que eu transformei, que eu saí de uma determinada altura de tom, de uma determinada emissão de reflexo vermelho e atingir um tom de loiro que é extremamente difícil de ser atingido, de ser conseguido, tá? Outra coisa que eu vou explicar quais são as técnicas que vocês podem executar para realmente conseguir remover esse vermelho de forma mais efetiva. Eu vou falar sobre essas técnicas também. Vou falar sobre a sobrecarga dos corantes, eu vou falar sobre a equalização do pH, sobre a construção da nova cor, do loiro, da escolha dessas tonalidades, e vou falar também sobre a composição dos vermelhos. Então, nós vamos falar sobre bastante coisa aí que vai fazer você entender muito mais essa composição de vermelho, por que é difícil tirar, como tirar, tudo isso daí, beleza? Primeiro passo, vamos entrar no nosso conteúdo. O primeiro passo é identificar qual é o tipo de pigmento vermelho que está lá no cabelo da sua cliente. Então, se a sua cliente chegou no seu salão e provavelmente, às vezes, não foi você que realizou aquele serviço de cor pela primeira vez. Se não foi você, às vezes você não vai saber que tipo de corante que está ali, porque você não conhece a tecnologia daquele corante. Você não sabe que tipo de coloração usou. E talvez nem ela saiba. Por que razão? Porque às vezes foi outro profissional que fez, aquele profissional que fez não foi muito claro, não deixou para ela ali uma anotação, uma ficha, falando, olha, eu estou usando esse produto. Às vezes, a maioria dos profissionais até costumam trazer a coloração pronta no bowl, na tigelinha, aí como vocês costumam dizer também na cumbuquinha, e aí o que acontece? A cliente nem sabe o que foi aplicado, não sabe nem qual é a marca do produto que está lá, não é verdade? Então é muito importante para você, como profissional colorista, saber identificar qual é o tipo de corante que está ali, o tipo de pigmento. Então vamos aprofundar um pouquinho, eu deixei aqui, tá? Já separadinho algumas anotações, que assim eu não me perco e vou levando um conteúdo bacana aqui. Bora lá. Então, tipos de pigmento. Qual é o tipo de pigmento que existe, gente? Para quem já fez o curso Desvendando a Colorimetria, ou para quem é meu aluno do Desvendando a Colorimetria, de cara vai bater o olho aqui e já vai saber identificar. Vai saber quantos existem e quais, né, as características de cada um, porque aluno meu aprende isso aqui lá no meu curso. É claro que aqui eu vou passar de uma forma um pouco superficial, não dá para passar todo o conteúdo que eu tenho lá no curso. Aí, dessa forma, você tem que ir lá fazer o curso também, tá? Então, bora lá. Quais são os tipos de pigmentos que existem? Existe o pigmento que é vegetal, que é aquele que é extraído da própria natureza. Exemplo, rena. Né? Eu até falei sobre as renas ainda essa semana em uma outra live. Aí, o que mais que nós temos? Nós temos os pigmentos que são metálicos, tá? Tá faltando acentinho aqui. Olha, o português, metálicos, né? Então, aqui tem o pigmento vegetal, o pigmento metálico, que é aquele que é derivado dos sais metálicos, né? Ali na nossa tabela periódica, tais como chumbo, zinco, ferro, uma infinidade, cobre. Mas dá para fazer coloração com esse tipo de produto? Sim. Existem produtos tais, por exemplo, Grecin 2000. São produtos que tem, né, ali na perfumaria, na farmácia, e que são produtos que na sua composição tem pigmentos metálicos. Outro exemplo aí, o pigmento composto. O composto, por sua vez, o próprio nome diz, é a composição de quem? Desse aqui, que é o vegetal, mais esse aqui que é o metálico, tá? Então, na realidade, o composto é uma junção desses dois aqui, beleza? E também tem o sintético. O sintético, ele é muito conhecido pela grande maioria dos profissionais do salão de beleza, inclusive até da cliente que é consumidora final, que é a sua cliente que você atende aí no salão. Agora, qual é a diferença desse sintético? Para os demais, o sintético, ele é o quê? Industrializado. Não vai caber aqui, tá? Vou virar... Opa, foi. Ó, que curva. Industrializado, tá? Então, o que acontece? Por isso que ele é chamado de sintético, porque ele é fabricado artificialmente. Ele não tem na sua composição o mesmo vermelho que está lá na rena.
Aí você fala, mas que diferença faz isso para mim? Eu só quero retirar o vermelho do cabelo da minha cliente. Faz muita diferença, sabe por quê? Você tem que saber identificar de onde vem esse vermelho, qual é a origem do vermelho. Se esse vermelho vem de uma rena, porque tem clientes que têm aquele cabelo lindo, maravilhoso, vermelho maravilhoso, e que está lá cobrindo com profundidade até fios brancos, só que vem de rena. Só que se essa rena é 100% vegetal, ela é compatível com pó descolorante. Se essa rena é composta, ela tem na sua composição, né, pigmentos vegetais e metálicos, ela não é compatível com nenhum outro produto, então não dá para remover. Percebeu a importância de você saber identificar, em primeiro lugar, qual a origem, qual é o tipo de pigmento que está no cabelo da sua cliente? Mas como é que eu vou saber? Ela já veio de outro salão? Tem como saber? Tem. Faça um diálogo, converse com a cliente, pergunte se tinha cheiro, se o cheiro era forte, se era meio, né, esfarelado, se era como se fosse uma pasta e uma erva, como é que era? Assim você vai tendo um direcionamento, porque a rena, quando ela é vermelha e ela é 100% vegetal, ela tem aquela consistência pastosa que esfarela e tem uma grande quantidade de urucum misturado ali, mas é vegetal também, é um tipo de corante vegetal. Já uma rena que é 100%, né, que ela é mista, que ela é composta, ela já tem, né, aquela cremosidade como se fosse uma loção, ela não esfarela, ela é um creme. Então, ela nem faz parte dessa categoria de naturais, ela faz parte dos compostos, é um produto químico. Então, outro tipo é o sintético. O sintético, por sua vez, olha a quantidade de tipos de pigmentos que você pode encontrar aqui dentro da composição de uma coloração ou de um tonalizante. E cada empresa vai trabalhar com um determinado pigmento especificamente falando. Por quê? Porque tem empresas, vou dar exemplo aqui, tem empresa que foi a criadora dos vermelhos vibrantes e que tinha o que na sua composição? O pirazol. Muita gente lá atrás, 10, 15 anos atrás, para você que é novo na profissão, não tem problema, mas eu, como já tenho lá uma certa bagagem, eu passei por esse processo aqui de lançamento desse pigmento aqui na empresa de coloração. E lá, esses pigmentos aqui, qual é a diferença? Ele tem, tá? Uma característica, o que muda nesses pigmentos aqui? O formato, o tamanho da molécula. No caso, o pirazol, ele é um pentágono. Então, ele tem 5 lados, olha só. 1, 2, 3. Bom, eu não sou muito boa no desenho, não, mas é como se fosse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como se ele tivesse essa forma. O multidimensional, por sua vez, ele tem o formato estrelado, como se fosse um espiral. E aí, olha só, ele tem mais partes aqui, como se fosse uma pizza, uma caixa de pizza. O asterisco que a gente vê aí no nosso celular. Qual é a diferença desse para esse? A quantidade também do peso molecular, a forma como ele se acopla, como ele se fixa dentro do córtex. Isso é importante, eu só quero tirar. Calma, você vai entender já já a importância de tudo isso, tá? E aí, nós também temos o PPD, o PDT. O que são esses? São corantes mais clássicos, mas tem vermelho na sua composição também. Porque eu vou explicar, inclusive, aqui depois, para que você entenda que existem as variações do vermelho. E isso também vai fazer com que a sua remoção seja mais fácil ou mais difícil, tá? Essas variantes. A tecnologia também desse aqui, olha, o Rubilane, é o quê? É uma tecnologia onde o vermelho ganha uma quantidade maior de corantes alaranjados para ter uma abertura maior, como se fosse mais para o rubi, mais para o ruivo. E quando a gente pensa no rubi, inclusive, eu tenho alunos, tá, no Desvendando a Colorimetria, que são alunos rubis, porque os meus alunos, eles partem do safira, que são as pedras preciosas, do safira ele vai se tornar uma esmeralda, depois ele vai se tornar um rubi,
para depois se tornar um colorista diamante. Mas por que são pedras preciosas? Porque quando eles entram, por mais que tenham uma bagagem, é como se eles entrassem uma pedra preciosa em estado bruto. E eu vou lapidando o conhecimento que eles vão adquirindo em colorimetria e depois eles vão brilhando. E a cada etapa vencida, o que acontece com os meus alunos? Eles vão recebendo as certificações. Então, se tiver aluno Rubi aí, pode, né? Olhei aqui do Rubilane e lembrei de você aí, meu colorista, meu aluno colorista Rubi, tá? E quando a gente lembra dessa cor da pedra Rubi, a gente vê que é uma cor de pedra que ela é bem parecida com essa cor que você está vendo aqui nesse copo. É um vermelho muito bonito, mas ele tem uma leve tendência rosácea, tá? Puxando para o cor-de-rosa. Agora, olha só, até aqui, tudo bem, você já entendeu que existem esses tipos de pigmento, que existem, né, as formas e a tecnologia dos pigmentos sintéticos de maneira diferenciada, e já entendeu que para remover uma cor vermelha e fazer o cabelo ficar loiro, eu preciso primeiro identificar qual é o tipo do pigmento, como eu acabei de falar. Identificando isso, você já tem um caminho mais ou menos trilhado. Por que mais ou menos, Rê? Porque você também precisa identificar a altura de tom desse vermelho. Não só da cor que está ali naquele cabelo, mas também da cor natural, porque geralmente quando a cliente te procura para fazer uma mudança de cor, às vezes ela está com a raiz levemente crescida, então você também precisa saber qual é a cor natural, qual é a altura de tom da cor natural dessa cliente, para também saber por onde você vai, quais serão os caminhos, quais serão as técnicas que você vai seguir para fazer essa mudança de cor, certo? E aí, eu vou pegar aqui só para você acompanhar algumas empresas. Eu estou aqui com uma cartela e nessa cartela eu tenho a gama, o box dos vermelhos, certo? Nessas gamas de vermelho eu tenho aqui os acobreados, né? A família dos acobreados. Depois eu tenho aqui as famílias dos vermelhos puros, mais intensos. Aqui eu tenho, né, os vermelhos que vão criar contraste. E aqui eu tenho os vermelhos mais, né, vibrantes, mais acajus, né, na verdade aqui. E aí você fala assim, Rê, ok, que diferença faz eu saber disso? Você precisa saber identificar o quê? Todos são vermelhos, ok. Só que cada um desses vermelhos aqui tem uma profundidade de cor diferente. Nossa, Rê, agora você quer complicar a nossa aula. Quero não. Vou esclarecer. Quando eu falar de profundidade, eu estou falando também da altura de tom desse vermelho. Quão escuro esse vermelho é, quão claro esse vermelho é. Porque um vermelho que tem mais profundidade na cor é diferente de um vermelho que tem menos profundidade. Quer ver só? Este aqui é vermelho. Esse aqui também é vermelho. Mas tem diferença, porque esse vermelho te dá uma sensação óptica de ser mais claro do que esse. Por quê? Esse aqui, ele é mais transparente, a cor é mais profunda. Significa que aqui, ó, ele não está transparente, você não enxerga do outro lado. Mas por que ele está te dando uma sensação óptica de mais claro? Porque ele não é transparente. Eu tenho o dobro de vermelho do que o que eu tenho aqui. Por outro lado, eu vou explicar isso aqui ainda muito mais fácil para você entender melhor. Olha só. Quando eu tenho um tom de vermelho, vou colocar, ó, esse aqui, ó. 7,66. Olha lá, quando eu levanto esse cabelo, esse pelinho, você consegue visualizar muito melhor a cor aí, ó. Tá vendo só? Consegue ver essa cor de uma forma, ó, mais nítido ainda, beleza? Agora, olha aqui, quando eu pego um tom de vermelho que é mais fechado, mais escuro, a altura do 4, olha lá, 4,66. Percebe a diferença deste tom de vermelho para este tom de vermelho que é mais aberto? Ok. Então, o que faz a diferença desses tons? Vou pegar até de uma outra marca diferente. Olha aqui, ó. Gama de vermelhos vibrantes. Então, eu tenho os acobreados e aqui eu tenho os tons de vermelho. Esse vermelho aqui, olha, está na altura de tom do 8. Olha como esse vermelho aqui, ó,
Tá vendo? Como esse vermelho, ele é um vermelho mais aberto, vibrante. E olha só um outro tom de vermelho que tem a mesma emissão de reflexo, só que ele está na altura do 6. Esse aqui. A sensação óptica que você tem é que ele é mais profundo, mais escuro, mas que ele também é vermelho, só que você só vai enxergar a vibração desse vermelho quando estiver na luminosidade, na luz do sol do dia, certo? Então, esta é a diferença. Agora, tem mais uma coisa importante que eu quero mostrar aqui, tá? Deixa eu achar onde é que tá. Achei. Tá aqui, ó. As empresas de coloração que produzem os corantes sintéticos também têm os reforçadores, os acentuadores desses vermelhos. Para fazer esse vermelho gritar, esse vermelho vibrar, ficar aquele vermelho cereja, onde você está vendo a sua cliente lá do estacionamento do seu salão de beleza, a luz do sol batendo e só dá aquele vermelhão mesmo. E quando, né, a cliente gosta, é assim que ela quer. Tá vendo o resultado? Ó, bem acentua mais a vibração desse vermelho. E aí, para que eu preciso saber disso na hora que eu preciso remover a cor do corante vermelho? Eu preciso saber porque quando eu tenho maior quantidade de vermelho, mais difícil é para eu remover, mais difícil é para eu atingir o tom de loiro que eu quero atingir, beleza? Precisa identificar qual é o tipo do corante, qual é o tipo de vermelho que está nesse cabelo, precisa identificar qual é a altura de tom, né, que está ali, se é um vermelho mais escuro, se é um vermelho mais claro, a vibração desse vermelho, se ele tem um reforçador, um acentuador de vermelho ali, ou se ele é um vermelho mais fechado, mais contido, ou se ele vibra, né, vermelho, vermelhão mesmo, tá? De repente você vai falar assim, mas então, qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: qual é o desejo da sua cliente? A sua cliente quer ser, se ela está lá num 4,66 e ela quer tirar aquele vermelho, mas ela só quer chegar até a altura do 6, é louro, não é louro? É louro escuro. E ela quer uma cor neutra onde ela não enxergue vermelho, você vai partir para um tipo de técnica. Ah, não, mas a minha cliente, o desejo dela é sair do vermelho, e ela tem o vermelho cenourinha, vibrante, o vermelho bem assim, vibrante, com acentuador, aquele vermelho cereja, e ela quer ter um loiro na altura do 9. Aí é outro processo. Então, é muito importante você identificar qual é o desejo da cliente, fazer aquele bom diagnóstico, identificar a altura de tom, o tipo de vermelho, a vibração do vermelho que ela tem, para você trilhar qual é o caminho que você vai seguir, quais são as melhores técnicas, se você vai precisar fazer um loiro global, se você vai precisar fazer um loiro parcial, mechado, se esse tipo de loiro mechado vai ser na touca ou no papel, ou se você vai ter que decapar ou fazer outro tipo de procedimento. Nós vamos falar sobre isso aqui ainda na nossa aula. Segura a ansiedade aí, tá? Inclusive, lá no Desvendando a Colorimetria, eu não só falo, mas eu mostro sobre essa remoção de vermelhos, eu explico para os meus alunos o tempo todo isso daí, tá? Então, eu vou até contar o meu exemplo para vocês. No ano de 2005, eu quis participar de campeonatos, esses campeonatos que nós temos, né, para coloristas. Inclusive, você já deve ter visto falar, tem aí o Trend Vision Award da Vela. Naquele período era um campeonato para jovens talentos, você podia ter só até 30 anos, não sei como é que tá hoje, tá, gente? Ai, tô contando minha idade. Tô não, tá, gente? Não tem problema com isso também não, tá bom? Só de profissão você já sabe que eu tenho mais de 30, então não precisa ficar calculando muita coisa aí não, porque eu ainda não me rendi aos botox da vida, né? Aos procedimentos. Vamos lá. Bora lá, então. Aí, naquele período, o que eu fiz? Resolvi fazer uma transformação radical. Tinha que ser uma coisa que chamasse realmente muita atenção para que eu tivesse uma boa classificação. E eu atingi a né? Eu fui para a semifinal desse campeonato, eu tive uma boa colocação, porque era um campeonato a nível mundial.
E aqui no Brasil primeiro, e depois você disputa com os outros profissionais do mundo. E aí o que aconteceu? Naquele período, eu arrumei uma modelo que tinha o quê? Um cabelo vermelho. Um vermelho vibrante, que tinha acentuador de cor nessa coloração, que fazia pelo menos uns 2 anos que a minha modelo usava essa cor vermelha. E o meu desejo era transformar essa cliente que estava lá naquele vermelho vibrante, na altura de tom do 6, para chegar na altura do tom do 10, sem nenhum resíduo de amarelo. Nada, 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 porque eu não queria dar matiz, eu não queria neutralizar aquele fundo. Eu apresentei um cabelo no palco sem neutralizar, aquele tom manteiga bem palha, bem clarinho. Para quem vem me acompanhando, quem já participou dos eventos que eu realizo, tem, inclusive, se não me engano, lá no meu feed do Instagram, a foto lá, ela tá com uma fantasia toda, a vestimenta dela, né, o figurino foi todo de jogadora de hóquei. Então você vai ver que ela é uma modelo que eu fiz uma franja violeta com rosa e o restante do cabelo está todo em tom manteiga. Agora imagina, para um campeonato você precisa entregar um cabelo que não só passou por um processo de transformação de cor, mas ele também precisa ter o quê? Saúde. Se você levar num palco de um concurso um cabelo que está com uma fibra capilar degradada, você não ganha, você não passa adiante. Então é muito importante. Agora, Rê, então como é que você conseguiu fazer essa mudança de cor? Eu fiz decapagem. Nossa, Rê, mas só uma você chegou lá? Não. Foi todo um processo, inclusive eu posso compartilhar isso daí com vocês numa outra ocasião e no decorrer dessa live também eu posso ir colocando isso daí para você no passo a passo, como é que eu fiz, que de repente pode te ajudar a fazer um também aí no seu salão, tá? Então, olha só, de repente você vai falar, Rê, tudo bem, eu já entendi que decapando você chegou lá. Só que a minha cliente não quer fazer decapagem. Entenda o seguinte, não tem como, presta atenção, anota aí, não tem como você fazer uma omelete sem quebrar os ovos. E quem determina o que fazer é você, profissional colorista, não é a sua cliente. Se ela não quer fazer decapagem, então não tem como ela sair do vermelho. Existem até outras técnicas, o problema é que a cliente é imediatista, ela está com vermelho vibrante agora e ela quer sair do seu salão loira já na altura do 10 agora, e não dá. Não é assim. Viu que eu acabei de contar aqui o exemplo do que eu fiz nesse processo de mudança de cor do cabelo da minha modelo? Foi gradativo. Levou 6 meses, Rê? Não. Levou 30 dias, Rê? Não, levou 15 dias. Mas a mudança de cor em si foi em 1 semana. Por que levou 15 dias então, Rê? Porque os outros, 5 dias, os outros 7 aí para completar os 10 dias, os demais dias que faltaram, o que acontece? O que eu fui fazendo? Tratando a fibra capilar e construindo a nova cor da franja, que eu fiz 2 tons diferentes. Agora, bora lá então para você entender. Rê, não, mas você sabe o que acontece? Eu até entendo que tem que fazer uma decapagem, que precisa, às vezes, quebrar os ovos para fazer a omelete, porém, o cabelo da minha cliente que não aguenta. Quando o cabelo da cliente, de cara, você bate o olho e fala, realmente esse cabelo aqui, não sei não, acho que não vai aguentar. O que você tem que fazer? Mecha teste. Por quê? Porque tudo que a tua cliente ocultou, escondeu, a mecha teste vai mostrar. Ela vai te mostrar qual é o tipo de corante que está naquele cabelo. Porque se foi pigmento direto e você aplicar um descolorante mais um oxidante com volume de OX muito elevado, muito alto, 20, 30, 40, ele vai empurrar ainda mais esse corante para dentro ao invés de retirar. Então, você já tem um direcionamento. É um cabelo que está com cor sintética, mas não é pigmento direto. Então, é mais fácil de ser removido com 20, com 30 volumes. Então, a mecha teste, ela vai te mostrar, inclusive, a origem do pigmento sintético que está lá. Se é multidimensional, se é rubilante, você já vai ter uma noção.
inclusive da sobrecarga, quais são as partes do fio de cabelo que tem ou não essa sobrecarga de pigmento ali, tá? E aí, de repente, você vai falar, tá bom, Rê, mas então me explica como é que eu vou sair do vermelho e atingir o loiro. Então, bora lá que eu separei mais material aqui para vocês. Bora lá para você entender melhor. O que eu tenho aqui? Vermelho. O vermelho é o quê? Cor primária. O próximo passo é você entender que todos os outros vermelhos que você viu, que eu estou mostrando aqui numa cartela como essa, são tons de vermelho que partiram desta cor primária. Mas esses vermelhos, por serem vermelhos sintéticos, industrializados, eles vão passando por variações. Por quê? A indústria fala, eu quero criar um vermelho mais profundo. Aí ele vai lá e cria uma tonalidade de vermelho assim. Esta cor aqui é o quê? É aquela cor que a gente chama de vermelho bordô. Porque lembra muito mais a cor do vinho do que um vermelho propriamente dito, tá? Então, quando eu coloco essa cor, essa tonalidade de vermelho aqui, você vê, ó, quando eu faço isso, que eu faço esse movimento no recipiente, você ainda consegue perceber ainda mais. Depois, você vai lá e você vê aqui, olha, esta cor também é vermelho, mas é diferente deste outro tom de vermelho aqui. Por quê? Porque um tem mais quantidade de azul, foi alterado. Aqui eu coloquei mais azul. Por quê? Porque o bordô é a cor do vinho. E geralmente, dependendo da uva que se faz o vinho, tem uma pigmentação naturalmente azulada. Então, dependendo da tonalidade da uva, ela é uma cor de vinho mais aberta. Um vinho mais com uma coloração menos violácea. Quando eu falo violácea é porque tem violeta e no violeta tem azul. E aí, de repente, você fala, tá bom, Rê, então esse aqui é vermelho? É vermelho. Esse aqui é vermelho? É vermelho. Vamos ver se vai caber tudo na minha mão que eu separei aqui, eu só vou fazer arte, tá, gente? Aqui eu também tenho vermelho. Só que perceba que cada vez que eu pego uma cor que vai trazendo resultados diferentes. Olha lá, outro tom de vermelho. Todos esses são tons de vermelho, são variantes do vermelho que está aqui nessa cor primária. E na prática, nesse fio de cabelo, por que tem loiro aqui? Porque eu estou tentando te mostrar que quando a gente vai sair de um vermelho para atingir um loiro, a gente precisa passar por todo esse processo de desconstrução da cor. Como assim redesconstrução da cor? Quando você vai mudar a cor de uma determinada nuance de reflexo para remover essa cor e deixar o cabelo no loiro, que é a ausência do pigmento vermelho, você precisa ir eliminando. Se tem um vermelho no cabelo da sua cliente, que é um marsala, o que você entende? Quais são, né, a composição? Qual é a composição do marsala? Tem azul na formulação, tem violeta na formulação, tem vermelho na formulação. Se tem azul, tem violeta, tem vermelho, significa que vai ser muito mais difícil ainda para você chegar no loiro. Ah, entendi, então preciso entender isso aí para quê? Para saber o volume do oxidante que você vai escolher, a técnica que você vai realizar, o tipo do pó descolorante que você vai trabalhar, tá? E saber também mais ou menos até onde você vai conseguir atingir de tom do loiro. Por isso que eu falei, se o cabelo da sua cliente não suporta, você fala, o cabelo da minha cliente não aguenta. Se não aguenta, faça a mecha teste e vê. Faça um teste, verifique, veja até onde esse cabelo suporta esse processo de mudança de cor. Verifique até onde você pode chegar sem comprometer a estrutura e a saúde do fio de cabelo.
Gente, vai deixando seu comentário. Se tiver com dúvida, vai colocando a sua dúvida aí para mim. Vai deixando meu like, vai compartilhando, comenta, coloca a sua experiência aí se você também já conseguiu fazer um cabelo vermelho, que saiu daquele vermelho vibrante, chegar no loiro, que tom de loiro que você atingiu, que altura de tom e que nuance que você usou, tá? Então, bora lá. Aqui, eu tenho cabelos que foram coloridos com tom de vermelho. Percebe que esse aqui, ó, todos eles foram cabelos que eu descolori previamente para que você pudesse ver realmente aquela cor realmente muito revelada, vibrante. Aqui eu tenho este vermelho, ele parece muito mais aquele vermelho rubi, vermelho cereja, tá vendo só? Olha a vibração, é um vermelho muito aberto. Quando eu coloco esse copo aqui, ó, você consegue perceber que ainda é o quê? Diferente, mas é similar a esse outro. Olha só, com quem é que ele se parece mais, esse tom de vermelho? Olha isso, ó. Quando eu coloco, aqui você consegue entender que ele parece muito mais com esse, que é o rubi, do que com esse tom de vermelho, que é um vermelho mais para a cor do coração que a gente vê por aí, né, no Dia dos Namorados. Então, analise o seguinte, gente. Esse tipo de vermelho aqui, para você sair dele e chegar num tom de loiro, dá para você chegar? Tá. Só que vai chegar no 9? Depende. Depende de quão profundo estava também. Depende de quanto de sobrecarga de corante vermelho que está nesse fio de cabelo. Mas dá para chegar. Dá para chegar num loiro na altura do 9. Vai ter que fazer um processo de descolore, decapa e trata, equaliza o pH, por isso que eu falei que hoje também vou falar sobre essa equalização nessa aula. Esse outro aqui, olha lá, esse, por sua vez, já é diferente desse outro tom de vermelho que você está vendo aqui, ó. Ele já é um vermelho mais pro bordô, por quê? Porque aqui você também tem a mistura de quem? A mistura de azul, de violeta. Ele já se aproxima muito mais dessa outra cor que está aqui, ó, tá vendo? A cor que está nesse copo aqui. Então, quando eu coloco essas duas cores aqui próximas, olha só, a cor do que está no copo e a cor do cabelo, elas se tornam muito mais próximas uma da outra. Por quê? Porque aqui eu tenho azul e aqui eu também tenho azul. Pode ser azul e pode ser violeta, vai depender do quão profundo você quer criar esse tom de vermelho. E aí, olha esse outro aqui, ó, também é muito conhecido. Gente, essa cor aqui é um problema para o colorista. Isso aqui é um marsala. Tá vendo essa cor aqui? É o vermelho marsala. Mas o vermelho também faz parte do marsala? Aliás, o marsala também faz parte da família dos vermelhos? Faz. Por quê? Porque o marsala, ele navega tanto para ser um pouquinho mais para o vinho, quanto um pouquinho mais para a gama dos roxos, dos violetas. Ele está ali, intermediário. E essa cor aqui é o marsala. Agora, analise o seguinte. Para eu sair dessa cor aqui e chegar num tom de louro como esse aqui, olha quanta diferença. Olha quanto eu vou ter que remover de corante azul e corante vermelho para chegar nessa altura de tom aqui, ó. Que esse fundo de clareamento aqui, ele está entre o 8, quase chegando lá no 9. Então, percebeu que entender e identificar a concentração de corantes que está nesse vermelho para depois saber remover é importante? E aí, eu separei mais um conteúdo aqui importante. Você vai falar, nossa, tudo vermelho, tudo coloridinho? Bora lá que isso aqui vai ficar fácil de ser entendido, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui? Composições de vermelho. O que eu quero que você observe? Não é a cor que está aqui. Eu quero que você observe esta cor que está aqui, ó, criada. Nesse aqui, o que eu coloquei? Vermelho, que é o número 6, convencional, da emissão de reflexo lá da estrela de Oswald. Mas eu coloquei também o violeta, que é o roxo. Quando eu misturo o vermelho, que é a cor primária, com o violeta, que é uma cor secundária, e o violeta, gente, ele é a mistura de quem? Do vermelho mais o azul, certo? Quando você olhar na sua estrela, você vai ver que o violeta foi criado pela junção do azul mais o vermelho. E aí, eu crio uma
cor terciária. E que cor é essa? Olha aqui para você ver. É uma tonalidade que é igual à do Marsala que eu acabei de mostrar ali atrás. Essa cor que você vê aqui nesse meio é vermelho? É. Faz parte da família do vermelho? Faz. É violeta também? É, porque tem violeta também nessa composição. Só que ele tem a vibração do vermelho atenuada pelo azul deste roxo. E aí aqui dentro, o que eu tenho? Um vermelho Marsala que não vai vibrar como um vermelho cereja, como um vermelho rubi. E quando eu pensar em fazer a remoção desse corante, eu tenho que pensar que eu preciso ter poder de oxigênio, usar um descolorante bom, de boa qualidade. Por quê? Porque eu preciso ter agentes que vão me fazer a remoção maior de quem? Pigmento azul, que está na composição desse violeta, que é pigmento granuloso, grande, e também da grande concentração de pigmento puro vermelho que está ali. E na realidade, eu tenho quantas partes de vermelho aqui dentro desta cor? Eu tenho um vermelho que é dessa cor pura, aqui, vermelho primário, e no violeta, o violeta é o quê? É o vermelho mais o azul. Então, eu tenho mais esse pedacinho, essa parte de vermelho aqui. Então, eu tenho um mais um, que é igual a 2 partes de vermelho. Percebeu, então, como é mais difícil você remover um vermelho Marsala, essa cor de um cabelo, para chegar num loiro? Beleza, desconstruímos. Viu a importância da gente desconstruir a cor? Isso é importantíssimo. Aí aqui, ó, e gente, isso tudo aí eu ensino lá no Desvendando a Colorimetria. Lá, os meus alunos só aprendem a fazer o raciocínio lógico da colorimetria para construir cor, desconstruindo a cor. Se você não adquirir o hábito de desconstruir a cor para saber o que está lá dentro, o que formou aquela cor, quais são as cores primárias, quais são as cores secundárias que se juntaram e que ainda se juntaram e se somaram com o fundo de clareamento que você atingiu, que você revelou, para criar aquela determinada cor, você não vai saber nunca como criar uma nova cor ou como remover aquela cor, tá? E os meus alunos já sabem fazer isso. Então, olha só, aqui eu tenho vermelho, que também é cor primária, e eu tenho cobre. Porque você não tem, eu vou dar um exemplo aqui, ó, Marsala, você pode colocar aí, ó, um exemplo de número para identificar um Marsala, Rê. Pode ser 662, ó. Tem o violeta, 662, ficou meio bagunçadinho aqui, deixa eu pôr aqui embaixo. 662 é um tom de Marsala, mas ainda para fazer essa construção precisa colocar intensificador, ou então ainda vai um pouquinho mais adiante, tá? Ou até pode ser um 6,60 mais o 6 ou 5,20, tá? Aqui vai ficar muito pequeno, não dá, mas vocês anotem aí. Aqui eu tenho o quê? Um vermelho, uma parte de vermelho puro, e eu tenho, ó, então, um desse vermelho que tá aqui, eu tenho laranja, que é o cobre. Esse laranja, ele é a mistura de quem? Ele é a mistura de uma parte de vermelho mais o amarelo. Significa que eu tenho mais esse vermelho aqui para se juntar a esse. Então, eu também tenho 2 partes de vermelho, 2 vermelhos, ó. Certo? Se eu tenho 2 vermelhos, é também difícil de remover e chegar no loiro? É. Só que aí você fala, entre um Marsala e um vermelho acobreado, qual é mais difícil de ser removido? O Marsala. Por que razão? Porque ele tem azul. Aqui eu só tenho vermelho e amarelo. Eu estou numa altura de tom mais fácil e também com emissões de reflexo mais fáceis de ser removidas. Aí, olha só, exemplo de cor com essa emissão de reflexo aqui, pode ser o 6,64, 6,46, são exemplos, tá? E são todas cores que fazem parte da gama dos vermelhos. E aí você vai ver aqui, a caju também é vermelha, a caju não vai para o marrom?
Para você fazer o marrom, você precisa de vermelho. E o acaju, ele é o quê? Ele é a mistura de... O acaju é igual... a soma de quem? Do laranja, que é cor secundária, mais o violeta, que também é cor secundária. Agora, vamos desconstruir. O laranja é quem? É o violeta, é o vermelho, mais o amarelo. Esse violeta é quem? É o azul, mais o vermelho. Significa que eu tenho, de novo, mais um vermelho aqui, mais um vermelho aqui. Então, eu tenho 2 vermelhos. É difícil de ser removido? É, mas é menos difícil do que o marsala. Aí você vem e olha essa outra composição. Olha aqui para você ver a vibração da cor que eu tenho aqui, em comparação à que eu tenho aqui. O marsala, ele é um vermelho mais violáceo, violeta. Aqui eu tenho um vermelho, que é o 664, por exemplo, ou o 646, que ela é mais diluída, aberta. Os corantes vermelhos estão mais luminosos por causa do amarelo que está dentro desse laranja. E aí, quando você começa a fazer todo esse raciocínio, você começa a falar, caramba, então agora eu estou começando a entender um pouco mais da construção das cores. Sim. E aí você começa a fazer o raciocínio lógico e entende até como remover, tá? E olha só, aí aqui você tem o quê, ó? Você tem outra composição diferente. Olha só essa cor que tá aqui, ó. Eu tenho o vermelho, que é o mesmo que eu fiz aqui, e o laranja. Vai ter essa cor, é a que está aqui. Agora, veja quando eu misturo o vermelho com o acaju. Então, eu tenho uma parte de vermelho puro, que está aqui, e o acaju, eu tenho o que aqui? Eu tenho a mistura do laranja mais o roxo. E você viu aqui em cima que eu tenho como resultado, ó, o vermelho mais amarelo aqui, eu tenho o vermelho mais o azul aqui. Então, eu tenho esse vermelho com esse vermelho, 2 vermelhos. Então, neste acaju, eu tenho 2 vermelhos. Significa que, quando eu misturo uma cor que tem acaju e que tem vermelho, eu tenho 3 vermelhos. Então, esta cor, em comparação ao marsala, quem é que é mais difícil de retirar e remover do cabelo para chegar no loiro? Ambas. Por que razão? Porque aqui eu tenho azul e azul é mais difícil também. Por isso que o preto também é difícil de ser removido, porque tem muito azul. E aí, até aqui, muito simples. Agora eu vou querer que você... exemplo de cor aqui, né? Eu dei nos outros, vou dar aqui também. Um exemplo, sempre vou pegar na mesma altura de tom, tá? 6,5. Aí você pode ser 56. Ó, coloquei ainda mais um vermelho. Foi para 4 vermelhos aqui, ó. Eu tenho um vermelho aqui, eu tenho vermelho aqui, tenho vermelho aqui. Então, são exemplos para você ter uma noção de como é que vai se desconstruindo ou construindo essas cores. E aí, você vai falar, nossa, Rê, agora começou a clarear um pouco a minha cabeça e eu estou começando a entender por que realmente todos os coloristas sentem dificuldade em fazer remoção do vermelho. Por que às vezes eles falam, caramba, como é que eu tiro o vermelho? Como é que eu vou para o loiro? Como é que eu saio do vermelho para ir para o loiro? E agora eu vou te dar a dica de como fazer isso, como escolher a técnica e como escolher os produtos, tá bom? Próxima coisa, como é que vai, então, sair do vermelho e atingir o loiro? Primeiro, identifica qual é a melhor forma de remover os corantes de acordo com o tipo de pigmento que está nesse cabelo. Você aprendeu aqui no começo da aula os tipos de pigmento. É sintético? Ele é pigmento direto? É pirazol? É multidimensional? Qual é a tecnologia desse produto? Segundo, identificar a altura de tom que você está partindo e qual a altura de tom que vai ser possível você chegar desse loiro. Porque você tem um cabelo que é vermelho 4,60 ou 4,66 e a tua cliente quer chegar no 10, já avisa logo de cara que não vai dar, vai dissolver o cabelo dela. Do 4 para você chegar lá no 10, se fosse uma cor natural, tudo bem, já seriam. E olha lá, são 6 tons para você clarear. Agora, imagina com uma sobrecarga de 6,6, que é o dobro de vermelho, tá?
tem que saber identificar, para você ver se existe ou não a possibilidade de fazer isso. E aí, depois, o que mais que você tem que analisar? A construção desse vermelho. Foi por isso que eu mostrei tudo isso. Porque quando você desconstrói, você entende como foi construído esse tom de vermelho, esse daqui, esse. Por quê? Porque daí você entende quantos tons de vermelho, quantidade de concentração de vermelho que está lá, se vai ser fácil ou se vai ser mais difícil de remover. Por exemplo, o próprio caju, para você mudar, sair de uma caju e deixar ele numa cor neutra o cabelo, é difícil? Para alguns profissionais, sim. Mas quando você desmembra, quando você desconstrói essa cor, você entende que não é difícil. É simples. Por quê? Se tem, né, duas partes de vermelho, se você limpar pelo menos uma parte, você vai lá e neutraliza a outra, deixou o cabelo neutro. Agora, é diferente de você falar, eu vou sair de uma caju e eu vou chegar no loiro. Dá? Dá também. Se o cabelo suportar. Se você quiser fazer o processo de decapagem, se vai ser uma descoloração global. Agora, se for parcial, se for mecha, você também vai ter que identificar qual vai ser a melhor forma. Se vai ser no papel, se vai ser na touca. Eu, particularmente, prefiro fazer na touca nessas situações. Mas é importante lembrar de avisar a sua cliente que não vai ser um processo 24 horas, que ela vai entrar no seu salão vermelha e que na touca ou na mecha do papel ela vai sair sem o loiro, com o cabelo todo loiro, sem vermelho totalmente. Não vai, porque vai sobrar ainda partes de vermelho nesse cabelo, que vai ficar para ser removido numa próxima ocasião. Ah, mas não dá para neutralizar, Rê? Não dá, por quê? Ah, e se eu fizer mecha simultânea no papel? Uma mecha loira, uma mecha invertida de outra cor neutra? Dá? Dá. Só que, ao passar pelo desbotamento, quem vai aparecer ali de novo? Aquele vermelho. E outra, vai depender muito da vibração desse vermelho, porque se ela é vermelho cereja vibrante, como eu mostrei, imagina um vermelho assim, ó, esse eu não mostrei ainda. Isso aqui é um vermelho cereja, ó, até a cor do copo já foi usada para poder ilustrar que é aquele vermelho chiclete, aquele cerejão, que lá da esquina você vê o cabelo da sua cliente. Esse vermelho aqui, você tem que primeiro limpar, primeiro remover para depois neutralizar. Então, é importante você fazer todo esse processo. E aí, o que você vai determinar? Qual a técnica? O que você precisa fazer? Uma limpeza de cor resolve? Depende. Depende da altura de tom que você está partindo, quantos tons você pretende clarear, qual é a concentração de corantes que está alojado no córtex, quanto tempo está esse produto no cabelo, quantas aplicações em média a sua cliente fez de vermelho nesse cabelo. Tem sobrecarga de cor? Não tem sobrecarga de cor ali? Tá? Então, isso é importante identificar. Se não tem sobrecarga e você não quer alterar muito, porque às vezes o cabelo da sua cliente é um 766, às vezes o cabelo da sua cliente é um 8/45. Já tá claro a altura de tom. Pra você chegar no 10 é um pulinho. Só que o que você precisa fazer? Trabalhar com 30 volumes. Por que com 30 e não com 20? Porque eu aprendi lá, Rê, no meu curso de colorimetria, que se eu tô no 8, eu quero chegar no 10, são 2 tons, eu posso usar 20 volumes? Pode, só que você não está removendo vermelho. Então, para remover vermelho, você precisa de mais oxigênio. Senão você vai clarear e o vermelho vai estar lá, gritando, piscando, igual um sinal do semáforo para você. Entende? Então, precisa entender quantos tons você quer clarear. Uma limpeza de cor dá? Ah, não dá, eu acho que vai ser insuficiente. Então, decapagem? Ah, sim, acho que é o mais eficiente. Qual o volume do oxidante que eu tenho que escolher? Depende. Depende de que altura de tom você está partindo, qual é a concentração da composição de vermelho, se tem 2V, 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 3V, 4V, V de vermelho nesse cabelo. Tá? E aí, se vai ser com mecha, se essas mechas vão ser na touca, se essas mechas vão ser no papel, será que não seria melhor eu primeiro escurecer esse cabelo e neutralizar ele inteirinho, ponho lá um mate, porque eu aprendi lá na Estrela de Oswald que quem neutraliza o vermelho é o verde. Vou jogar verde, corretor verde, vou deixar esse cabelo que está no vermelho inteirinho, vou pôr 1 quilo de verde nesse cabelo. Vou deixar ele neutro, aí depois eu vou lá e puxo as mechas loiras.
Vai dar bom, Rê? O que você acha? Seguinte, vai resolver a questão da neutralização apenas se você tiver removido pelo menos uma parte desse vermelho. Se ele for 2V, 2V, 2V de vermelho, não adianta, você pode colocar o tubo, 1 quilo, 1 bilhão de verde por cima, que o vermelho vai gritar por baixo, porque ele vibra mais que o verde. E não vai ter verde suficiente que vai ter poder para neutralizar esse vermelho. Então, precisa você remover pelo menos um vermelho desse 2V para depois você aplicar o verde. E detalhe, vai neutralizar, só que a hora que você for descolorir parcialmente, você vai ter que remover o verde e os vermelhos que estão ali. Então, não é a técnica mais viável para você remover. Então, qual é o melhor? A decapagem. E aí você só vai ter que determinar qual o volume do oxidante que vai ser mais apropriado para você realizar essa técnica. E quem é que direciona isso? É a altura de tom que você está partindo, é a vibração do vermelho, o tipo de corante que está lá, o desejo da sua cliente, qual é a altura de tom que ela quer chegar, qual é o tom do loiro que ela quer ter no cabelo dela e que mais? A mecha teste, sabe por quê? É ela que vai falar para você até onde você pode processar esse cabelo, se ele aguenta ou se ele não aguenta, quantos tons você consegue remover de vermelho ali, quantos tons você consegue clarear, elevar esse cabelo nas alturas de tom, certo? E aí, você vai falar assim, bom, até aqui tudo bem, já entendi que existe o vermelho cereja, que existe o vermelho bordô, o borgonha, o acaju, o acobreado, que eu mostrei tudo aqui. Já entendi que existem formas de remover isso, mas quando eu faço essa remoção, eu decapei, cheguei num tom de loiro, e aí, agora como é que eu faço? Agora você precisa pensar em construção de cor. Primeiro nós desconstruímos, depois você desconstrói. E quando é que a gente desconstrói? Quando é que a gente constrói? Primeiro nós desconstruímos, agora depois nós vamos construir. Antes de construir, você precisa de pensar em algo muito importante. Você agrediu o fio de cabelo nesse processo de remoção, de retirada do vermelho, limpando esse vermelho, fazendo a faxina dele lá. Então, o que você precisa fazer? Equalizar o pH e preparar o cabelo para receber a nova cor que você vai usar para neutralizar o loiro. Por que que você tem que fazer isso, Rê? Fala lá para mim, Rê, me conta. Anota aí. Anota porque isso é muito importante. Se você não equalizar o pH do cabelo, não vai ter corante que se fixa o suficiente para ter uma cor com toda a sua alta performance de revelação, com toda a sua tecnologia e que tenha longevidade, que tenha brilho, que a cor dure sem desbotar. Então, primeiro você equaliza o pH, porque você decapou, elevou o pH do cabelo a um índice de alcalinidade 11, 12, 12,5 com pó descolorante, e agora você precisa trazer esse potencial de hidrogênio do cabelo para o nível de neutralidade, que é o 7. Aplica um acidificante, deixa agir de 3 a 5 minutos, enxágua, e aí depois você vai partir para quê? Construção de cor. Qual foi a altura de tom que você atingiu depois que você decapou? Qual é o pigmento residual que você está visualizando nesse cabelo? Por que tem que saber isso, Rê? Porque você só constrói cor através do fundo de clareamento que você revela, que você atinge. Por quê? Porque existe aquela máxima. Essa você precisa anotar, gente. Essa daí, se você não anotar, você não vai acertar nenhuma cor de cabelo nunca na sua vida. Anota. Resultado de cor vai ser sempre igual à soma do fundo de clareamento revelado, atingido, obtido, mais a nuance ou as nuances de reflexo, porque pode ser uma ou pode ser 2 ou 3, que você escolheu para neutralizar e aplicar nesse fio de cabelo.
Então, isso aqui é muito importante. Se você não souber isso, você não vai acertar nenhuma cor de cabelo, tá? Daí, você vai falar, tá bom, então digamos que eu tenha atingido a altura de tom, se eu sair lá daquele 8,45 que eu dei o exemplo agora, cheguei lá na altura do 10, o fundo de clareamento que corresponde ao 10 é o amarelo muito claro. Que cor eu aplico? Qual é o desejo da sua cliente? O que ela quer ver? Cor neutra, pastel ou cor fria? Sempre tem que partir deste princípio.